Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Inicio com você, amado ouvinte, esta oração matinal de segunda-feira, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Quero compartilhar com você, nesta segunda-feira, alguns elementos orantes para ajudá-lo a vencer a depressão, se precaver contra ela e saber compreender também esta moléstia espiritual que às vezes está presente em pessoas da sua própria casa, seus amigos e assim por diante. A depressão não escolhe sexo, cor, idade. Qualquer pessoa pode, infelizmente, ser contaminada com esta noite escura que a depressão produz no coração da pessoa humana. Não escolhe médico, funcionário público, sacerdote, seminarista, religiosos, religiosas. Não poupa a mãe, pai, filhos. A depressão é uma realidade, é uma moléstia, é uma patologia que cresce assustadoramente entre nós. E a pandemia, esse contexto estranho que nós vivemos, muitas vezes torna-se aquele gatilho que faltava para que alguém entre na noite escura e triste da depressão. Como é triste o coração alcançado por esta peste, pois a pessoa começa a morrer de si, a morrer por dentro. O padre João Moama, que era médico, que morreu há muito tempo, ele dizia que esta realidade pode ser chamada de neurose noógena. Neurose é uma doença do nous, do espírito. A depressão é uma doença espiritual. Ela não atinge somente o corpo, mas atinge a alma e da alma ao corpo. Porque a depressão pode trazer outras consequências somáticas no próprio corpo. Mas é uma doença triste, que vem de dentro, que vem da alma. E a pessoa mergulha nesse tempo de escuridão, esse tempo cinzento, se tornando uma pessoa triste, sem alegria, sem entusiasmo, sem a dinâmica da vida. Muitos até se escondendo na escuridão do quarto, sem querer ver ninguém, sem querer sair. A depressão, ela vai matando a pessoa de dentro para fora. E qual é a causa disso? Onde está a causa da depressão? É um assunto intrigante, que os psicólogos, psiquiatras estudam isso há um certo tempo, pois é uma doença bem moderna. Ela não era tão presente em tempos atrás. Sempre existiu, mas nos últimos tempos ela está muito ligada a esse contexto que o mundo moderno vem trazendo, contexto de tristeza, de depressão, de angústia. E muitas pessoas, por fraqueza interior, qualquer um de nós, fraquejou interiormente, pode cair nisso. A depressão, ela está aninhada bem no orgulho humano. Dentro de nós há uma expectativa de sermos sempre vencedores, de nunca sermos perdedores. E quando a gente perde algumas coisas,
que não damos conta de ressignificar essa perda, o que ocorre? Você começa a se sentir fracassado. E aí é um caminho aberto para a depressão. O ser humano é dotado de uma força interior para aceitar, com o poder da humildade, tudo que fere o nosso orgulho, as perdas, entre elas a morte, a perda econômica, a perda de um emprego, a perda de um grande amor, e por aí vai. A perda de oportunidades. Então é preciso aprender a trabalhar isso. E o deprimido ele precisa buscar ajuda. Com psicólogo, com psiquiatra, na confissão. Uma boa confissão também ajuda. Uma boa conversa com o sacerdote. Precisa buscar ajuda de quem ora. Porque a pessoa numa crise de depressão, ela também não consegue orar. Então é preciso buscar esta ajuda. É preciso reconciliar-se com a sua história. Aceitar tudo que você perdeu ao longo da vida. Tudo. Desde a sua infância até agora. Seja qual for a perda. Aceite, ressignifique. Use destas perdas, destas dores causadas pela ausência daquilo que você queria ter e não pode ter mais, degraus para você alcançar cada vez mais a luz do alto. Que isso não sirva para você descer a escada do porão e ficar lá embaixo na escuridão, fora do mundo, triste, desolado. Coragem. Você que está com depressão, coragem. Busca estas forças que estão dentro de você. Aceite as perdas. Aceite aquelas aparentes derrotas, porque o seu Deus, o nosso Deus, é vitorioso. Ele venceu a morte. E Jesus não venceu a morte lá dentro do sepulcro, mas foi no alto da cruz. E é no alto da cruz, da luz que vem do alto, que você vai deixar nesta manhã Deus iluminar o seu interior e você vai dizer: adeus depressão, eu me amo porque Deus me ama, eu aceito a minha história, eu não quero mais ficar apegado ao que passou, às dores do passado, mas eu quero ir adiante, conduzindo-me pelas mãos do próprio Jesus, que é a luz que invade todo o nosso ser. Amém. O salmo da Santa Missa de hoje, ele é muito bonito, o Salmo 149. Logo no versículo 1 ele diz assim: cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Os salmos são orações muito profundas. E aqui eu quero lembrar a você que um dos métodos que eu tenho por mim, que ajuda na oração para a cura da depressão, é o louvor. Você louvar a Deus, agradecer a Deus pelo dom da sua vida e louvar também por aquelas perdas. Se você perdeu a mãe, o pai na infância, se você perdeu aquela pessoa tão amada, o esposo, um filho, não fique parado na morte, comece a louvar. Senhor, eu te louvo por essa dor que eu vivi, por esta angústia que eu passei. Eu te louvo por esta pessoa que perdi, por aquela oportunidade que saiu das minhas mãos. O louvor é uma oração profundamente curativa. Quando nós louvamos a Deus, o próprio Deus vai nos limpando, nos purificando com seu Espírito a partir de dentro. E assim a gente vence a nós mesmos. Você vence a angústia causada pelo orgulho ferido, machucado pelas perdas. E então você terá uma visão muito mais elevada do que esta visão
deprimida. A pessoa deprimida, ela mergulha no casulo da escuridão, da tristeza. Ela não consegue enxergar esperança, não consegue ver luzes. Por isso que a grande parte dos deprimidos gostam da escuridão do seu quarto, fechados, atormentados pela própria angústia da perda. Ah, mas eu não lembro do que eu perdi. Lembra, vai louvando a Deus pelas dores, pela pobreza que você tem que viver, por tudo aquilo que você perdeu. Você vai louvando, agradecendo a Deus de coração, aceitando aquelas bobagens, as realidades da vida que aparentemente são derrotas, mas que diante dos olhos de Deus se tornam vitórias, luzes. O deprimido precisa, com a ajuda do médico, com a ajuda sacramental, com a ajuda do psicólogo, da pessoa que é profissional para cuidar disso, com seus medicamentos. Mas ele precisa, sobretudo, dessa força interior que vem do coração eterno de Cristo. E com certeza, você que está afundado na depressão, dentro de você existe toda uma potencialidade de vida, de amor e de grandeza que precisam ser colocados para fora. Geralmente, uma depressão ensina muito. Quem supera a depressão torna-se uma nova criatura, uma nova pessoa. Renova muitos conceitos da própria vida, do amor, da existência, da história e da esperança. Não deixe que o demônio, autor da escuridão, continue te acorrentando nesta depressão. Abra-se ao Espírito de Deus. Louve, reze, com força, com fé, e saia do casulo e suba a escada que dá acesso à luz, mesmo que você tenha que passar pela cruz do Calvário. Pai Santo, Deus de amor, derrama o Espírito Santo no coração do ouvinte que nos escuta agora, no coração da pessoa que carrega a escuridão da depressão. Pai, que essa dor, que esta ausência de luz, que esta falta de sentido para a vida, que estes